Gente, chegamos. Voltamos. Muito boa noite, minha gente. Aí eu falei pra Su assim, hoje, gente, eu achei ela toda grifada hoje. Quando eu acordei, eu olhei pra ela. E toda cheia de joias Não, toda também. combinando, né? No azul, no verde. Eu falei, meu Deus do céu. É porque, assim, a convidada hoje é muito especial. Muito. Então, ela merecia mesmo Então, eu todo tinha que ter uma esse produção à esse altura. esse requinte todo aqui. Eu vou ler aqui um pouquinho, porque é tão qualificada essa pessoa. Uma professora, rainha também, rainha. Especializada em seguros corporativos, em especial o seguro garantia. Especialista em responsabilidade civil, riscos de engenharia, é isso mesmo? É isso tudo, né? E muito mais. Fundadora da Nosso Porto Corretora de Seguros. Bom, nossa convidada ela é graduada em Ciências Contábeis, tem especialização em Direito do Seguro, muito importante, principalmente para quem trabalha com seguro garantia. É corretora de seguros pela Escola Nacional de Seguros. Senhoras e senhores, A rainha. a rainha. Do a seguro rainha garantia. Do seguro garantia, Simone Fraga. Bem-vinda! Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que por agradeço. ter aceito o nosso convite. Estamos muito felizes em ter você Você aqui. tem que saber que você é tudo isso mesmo. Quando a gente fala o currículo, às vezes as pessoas esquecem de tudo que elas são e têm, né? E é isso mesmo. Mas não pode Você é tudo esquecer. isso. É Se tudo obrigada. Muito feliz em estar aqui com vocês. Nós que Suzana é amiga agradecemos. de infância, praticamente. De né? longas datas. Se criaram junto nesse mercado, E fala. você, verdade. Bi, é um prazer imenso estar aqui. Sim, Ai, que assim, bom. a gente acompanha muito você nas redes sociais, a gente acompanha muito o seu crescimento, a gente acompanha demais o clube do Seguro Garantia. E a gente quer que você conta aqui pra gente, divida um pouquinho da sua história, como que você começou até chegar onde você chegou. Exatamente. Agora, antes de entrar nessa parte, a pergunta que não quer calar. A Simone, ela é paulista, né? A Simone é paulista e mora em Salvador, assim como eu, há muitos anos. Sim. Antes de você entrar nessa parte profissional, né, de contar para a gente um pouquinho da sua história, eu queria entender essa transição. Como você sai de São Paulo e foi parar em Salvador e nunca mais voltou? Só dá uma breve explicação para a gente. Acho que vários motivos, né? Salvador, né? Mas foi o seguro garantia. Olha, então é rainha mesmo, tá vendo? Foi o seguro garantia. Já foi profissionalmente. Eu já fui para Salvador profissionalmente para trabalhar com seguro garantia. Eu já trabalhava aqui numa seguradora. E aí já atuava numa seguradora e fui participar. Eu atendia Norte e Nordeste. Sim. Na verdade, eu atendia as filiais da seguradora para falar de seguro garantia, né? Eu era comercial de seguro garantia. E fui para o Nordeste, fui para Salvador participar de uma feira da construção civil, que você conhece, o Centro de Convenções. Sim. Passei uma semana no Centro de Convenções, participando de uma feira. E aí eu percebi que o ritmo era outro, que o negócio era diferente. E eu já tinha alguns objetivos de vida. Eu queria ter uma empresa, não sabia como, mas eu queria ter uma empresa. Falei, talvez aqui eu consiga me destacar mais. Talvez aqui seja mais fácil do que em São Paulo eu começar, né, uma carreira em São Paulo autônoma. E aí, quando eu voltei para São Paulo, eu comecei a falar com todo mundo, com os corretores que eu trabalhava, com as seguradoras, com todo mundo. Eu falei, vou morar em Salvador. Vou morar em Salvador. Não tinha menor... Não sabia nem o que ia fazer, mas... Não sabia nem porque que eu estava falando aquilo. Aham. Né? Não fazia ideia. Mas Isso é o universo gritando para você que você vou tinha morar que ir em pra lá. Salvador, vou morar em Salvador. Uns 3 meses depois, um corretor que eu atendia, ele falou, Simone, você me ligou, né? Simone, você ainda quer morar em Salvador? Eu falei, meu Deus. Eu falei, né? Agora eu vou ter que assumir. Agora claro. tem que segurar essa Aí eu- bronca. Quero. Vamos. Aí ele tem uma proposta, a gente vai montar um escritório em Salvador e precisa de uma pessoa que conheça o seguro garantia, porque eles eram especializados em seguro garantia junto com uma seguradora. Então eles formaram uma representação, uma assessoria dessa seguradora em conjunto com a atuação da corretora e me contrataram para assumir o escritório de Salvador. Foi por isso que eu fui para lá. Olha Mas só. você não tinha filhos na época? Não tinha nada. Nada. Você Nem cachorro. Nada. Aham. Tinha foi com a roupa do corpo Fui mesmo. com a roupa do corpo. Se arriscar numa região que você não tinha família, né? Ninguém. Absolutamente ninguém. Cheguei lá com a mala E se construiu do zero. total.
com listas amarelas, porque eu prospectava os clientes nas listas amarelas. E nos Olha resultados de licitação da Embasa, da Aham. Ela E comentou era presencial, né? Era tudo presencial. A Su comentou-se que, na verdade, você foi pioneira na região Sim. de fazer esse trabalho diferenciado para o seguro-garantia. Sim, sim. Né? Que eu acho que esse é o ponto do seguro-garantia, porque eu acho que o seguro tem suas complexidades, né? Mas você se tornou especialista, então você criou um nicho, né? E a região estava ali carente e nem conhecia muito bem o produto. Sim. A gente já tinha corretores e já tinha lá a J. Malucelli, né? Que já tinha filial, já é uma filial bem antiga lá e é uma referência no seguro garantia. Sim. E tinham atuações assim muito pontuais e corretores também atuando de forma muito pontual. Sim. Mas eu acho que esse trabalho de prospecção, de ir atrás, de trazer cliente novo, né? De olhar, porque a gente não sei se tinha o Google, gente, eu não lembro nem se tinha. Não tinha. Não tinha, né? Não. Eu lembro que eu fazia prospecção nas listas amarelas. Eu olhava e falava, construtora tal ganhou essa licitação, deixa eu ligar. E ligava. Na E aí- caruda mesmo, assim. Era. É a É prospecção. a mesma coisa que a gente faz Faz hoje, hoje, só que agora a gente tem o Google. Hoje a gente tem o Google, hoje a gente tem muito mais facilidade. Muito mais ferramentas, muito né, mais para ferramenta. qualificar. Ligava para o telefone fixo da empresa, né, procurando lá o gerente administrativo financeiro, o comercial da empresa, a mesma coisa que a gente faz hoje. Ó, você ganhou tal licitação, eu vi que você ganhou tal licitação. E assim, para pegar o resultado de licitação, eu ia no centro administrativo, ficava olhando lá os boletins, essa construtora anotava, voltava para o escritório para ir atrás da empresa. Então, eu acho que esse trabalho ativo de prospecção, talvez eu tenha sido uma das primeiras lá. Ah, Sim, com com certeza. certeza. Com certeza. E continua até hoje. É a Com mesma certeza. pegada. Caramba, e aí me fala uma coisa, aí você, na princípio você entendia bastante do produto, aí você foi também se especializando. Como que você foi buscando, na época, conhecimento, além de dar mão para a seguradora, né? Como que você foi buscando, né? Eu quero entender de análise de crédito, né? E se aperfeiçoando. Eu acho que eu comecei assim um pouco antes. Eu vou contar então como eu Não, comecei. conta. Né? Como Tá. eu comecei no Boa. seguro. Eu comecei igual Sim. todo mundo. Tropecei no mercado de seguros, fiquei. Né? Cheguei lá e Cai, fiquei. a gente cai, né? A gente cai. É. E literalmente assim. Eu era muito nova, né? E estava procurando emprego. Eu queria um emprego de segunda a sexta no escritório. Era só esse o meu objetivo. Aham. Aí uma amiga me falou, olha, eu trabalho numa seguradora, ela trabalhava no Seguro Garantia, no departamento de Seguro Garantia. Trabalho numa seguradora e eles estão contratando a recepcionista. Eu falei, vou lá, né? Fui para a vaga de Não recepcionista. conhecia nada de seguros, nunca tinha ouvido Da falar pólice? nada. Nada, sinistro, nada. Nem a Nada. pólice. Nem a pólice. Nem a pólice. Nem seguradora. Aham. Eu queria um trabalho de segunda a sexta. Só isso. Aí fui lá fazer a entrevista para recepcionista. Meu objetivo era ser recepcionista e trabalhar até sexta. Eu não queria trabalhar final de semana. Cheguei lá, fui para a entrevista. Eles estavam entrevistando uma pessoa para emitir as apólices de seguro-garantia. E me entrevistaram por acaso. Eu entrei no meio da entrevista Errado. que não era para mim. Entendi. Né? O cara lá me chamou, Alberto Abreu, meu primeiro gestor do Aham. Seguro Garantia, a Você- quem eu devo muito, a quem me ensinou muito. Me entrevistou e gostou de mim. Me contratou para ser emissora de apólice, digitadora. Eu era Aham. digitadora de apólice. E aí eu falei, vou ser digitadora de apólice. O que é apólice? Né? O que é seguro garantia? Como é que isso funciona? Aí eu comecei a perguntar para as pessoas que estavam lá. Para minha amiga Angelita, que foi quem me indicou, né, para estar lá, para o Alberto, para a Ana, para a Tati, que hoje está na Tóquio. Sim. São essas pessoas. E aí eu comecei, como é que faz isso? Por que isso existe? Né? Aí, disso, eu fui para a faculdade. Aí, para a faculdade, falei, já estou aqui, vou fazer ciências atuariais. Então, eu fui construindo, né, a partir dessa experiência. Entendi. Perguntando para qualquer pessoa que encontrava, falar, como é a análise de crédito? O que é ativo, o que é passivo, né? O que é um PL, o que é Aham. uma DRE? Por que tem uma DRE? Aí, quando eu mudei para Salvador, eu trabalhava nessa seguradora e fui mudar para Salvador. Lá não tinha ciências atuariais. Aí eu procurei uma faculdade próxima que eu pudesse eliminar mais matérias e fui Sim. fazer ciências contábeis. Tudo Então, bem. foi tudo em torno disso, né? Em torno dessa Entendi. experiência. Aí, a parte de ciências contábeis me trouxe uma bagagem muito boa para análise de crédito. Exatamente. Muito. A gente tinha já esses estudos dentro da faculdade. E aí, a outra parte é contrato, é subscrição de contrato. Sim. E aí, subscrição de contrato é ler contrato, né? É entender o que o Entender. contrato está querendo te dizer. Uhum.
que ele está trazendo ali? E aí enquadrar dentro do apetite da seguradora. E foi ao longo do tempo, sabe? E as especializações, os conteúdos, as informações a respeito do produto, elas vieram depois. Né? E até hoje é assim, o seguro garantia é um nicho ainda, né? Muito pequeno diante do mercado de seguros. Sim. E aí você vai catando as informações e vai juntando. Cada seguradora, né, também, né? Trabalha de um jeito, aceita ou não aceita, né? Cada uma foi desenhando, né, o seu produto, né? Eu acho que tem que partir muito do profissional. Acho que o profissional tem que ir atrás, sabe? Eu sempre acreditei nisso, assim. Eu vou atrás, surgiu uma nova seguradora, deixa eu entender. Exatamente. Quem está lá, o que é, o que faz, por que surgiu. E aí você vai construindo o repertório e aí você vai aprendendo. Quem é o parceiro ideal também, né? Porque tem um parceiro para cada modalidade de seguro-garantia. Exatamente. Né? Eu acho que esse que é o ponto, né? Sim, quero me aprofundar mais no garantia. Primeiro porque eu amo o seguro-garantia. Eu também comecei no seguro-garantia, assim como você, né? E eu acho que muitos corretores vão assistir. Sim, com certeza a gente vai estar sendo contribuição aí para muita gente que, de repente, ainda tem algumas barreiras de trabalhar com seguro-garantia. Porque eu acho que a nossa missão aqui, hoje, vai ser a gente trazer informação, descomplicando um pouquinho do seguro-garantia, para que as pessoas também percam um pouquinho o medo de trabalhar com esse produto. Que eu acho que também hoje ele já deixou de ser tão complexo, né? E é um produto que tem muitas oportunidades, né? Então, eu acho que tem muitas coisas para a gente trabalhar dentro dos segmentos que a gente tem aqui. Queria que você falasse um pouquinho como que você faz hoje no dia a dia mesmo, assim. Prospecção, falar um pouquinho como que você prospecta, se você hoje o segmento da construção civil ou não, como que você faz hoje no seu dia a dia. Dividir um pouquinho aqui, dar um spoiler do seu curso que você já tem, a sua mentoria aqui pra gente. O que você pode falar aqui pra gente? Eu faço muito hoje do que eu já fazia antes, só que hoje com novas ferramentas, né? Sim. Eu saí das listas amarelas, eu tenho o Google, eu tenho hoje mais ferramentas do que eu tinha antes. Sim. A gente continua prospectando a parte de licitações e contratos. O seguro garantia nasceu disso. Sim. Né? Nasceu a partir da lei de licitações lá em 93, 94, a lei 8666. De lá para cá foi que ele foi se desenvolvendo e criando novas modalidades a partir das necessidades que foram surgindo. Então, a gente começando, né, um corretor que estiver começando, se ele for para a parte de licitações e contratos, identificar as empresas que participam de licitações, essa empresa vai precisar de seguro-garantia. Talvez seja um ambiente mais concorrido hoje, onde nós temos mais corretores atuando. Depois disso, nós temos o judicial, né, que é a modalidade hoje que mais movimenta o mercado, né? A modalidade do momento. A modalidade do momento. Qualquer empresa, ela pode precisar do seguro-garantia judicial, pelo menos para recorrer de um processo trabalhista. Exato. Então, eu acho que é identificar um CNPJ e é isso que a gente faz. Eu olho o CNPJ da empresa e falo, o que ela faz? Ela participa de licitação, ela precisa de garantia do BID e do performance. Perfeito. Aí, do setor privado, trabalha com indústria, precisa talvez de um adiantamento de pagamento, talvez de um performance e talvez de uma manutenção corretiva. É uma outra empresa, é uma rede de varejo. Ela vai precisar do seguro-garantia judicial de depósito recursal, sem dúvida. Então, é muito entender o que a empresa faz, para daí a gente ir qualificando com as modalidades. E é esse o trabalho de prospecção que a gente faz. Eu identifico e ligo para a empresa. Olha, eu sei que você tem essa necessidade, eu consigo te solucionar, eu consigo ofertar aqui uma apólice de seguro-garantia, vai custar tanto. E hoje a gente tem as ferramentas das seguradoras que você consegue fazer uma análise de crédito automática. Você já vai com a taxa mais ou menos aprovada. aprovada. Eu tenho um norte, né? Sim. Eu não saio do zero. Sim. Então, eu sei mais ou menos o porte da empresa, eu sei mais ou menos quanto que ele tem de limite, eu sei se ele está liberado nos portais das seguradoras ou não. Então, acho que o primeiro trabalho, e é o que a gente faz no escritório, é mapear o cliente e mapear as oportunidades. É um trabalho de investigação. Né? Eu falo para as meninas, investiga o cliente, o que ele tem, o que ele faz. E a gente só vai para o contato com o cliente a partir dessas respostas. Entendi. Porque aí a gente vai mais direcionado. Eu vou procurar o jurídico, ele tem mais oportunidade do judicial ou ele tem mais oportunidade para um adiantamento de pagamento? Que aí é o departamento financeiro. Que aí é o departamento financeiro. Aí eu já vou procurar a pessoa certa, né? A gente nunca sabe quem é exatamente a pessoa certa. Não sabemos. Às vezes é o dono da empresa, né? Que decide esse tipo de seguro, né? Hoje você tem pessoas para te ajudar nesse processo
né? E você fica mais na parte comercial e as pessoas fazem a triagem e você, na sequência, vê quais são os clientes que você, de fato, vai abordar e vai entrar em contato. É como a gente vem conversando assim, com vários convidados que passaram aqui. A prospecção é tudo, né, gente? Não vai cair do céu, o cliente não vai cair no colo. A gente, de fato, tem que se especializar, tem que estudar e prospectar. Não tem para onde correr. Eu queria comentar uma coisa. A Simone, ela se especializou tanto no seguro garantia que hoje, né, a gente brincou no início como rainha do garantia, porque, de fato, eu considero você a rainha do garantia. Eu conheço a sua história, nós moramos na mesma cidade, eu sei a sua reputação e o sucesso que você faz, né, tão boa profissional que você é, as pessoas hoje te procuram, né, para mentorias, para cursos. Eu já fui em várias palestras dentro do Sincor, que o próprio Sincor convida a Simone para ministrar o curso, seguradoras que convidam a Simone para organizar os cursos dentro da seguradora. Então, assim, eu queria que você contasse um pouquinho como você chegou a essa ideia de criar essa mentoria, criar esse curso, como as pessoas fazem para fazer esse curso. Queria que você contasse também a tua experiência em estar dentro de uma seguradora e desenvolver algo, né, voltado para o garantia, né, como uma corretora. Então, eu acho que isso é importante e isso nada mais é do que prova do seu sucesso profissional, né? Eu acho que esse convite já pula várias etapas, né? E já mostra o tão competente você é. Então, eu queria que você contasse isso para a gente. Sim. Eu acho que ao longo, né, desse caminho eu fui quebrando alguns paradigmas, porque, de fato, né, uma corretora ministrar um curso para uma seguradora que é especialista em garantia ou fazer um treinamento para alguém que já é especialista ou que quer se aprofundar, eu também não esperava. Eu, de fato, não esperava. Mas eu tinha, já lá atrás, né, quando eu cheguei em Salvador, eu queria ter uma empresa, né? Eu queria uma empresa. Eu tinha isso em mente, eu quero, não pense em me aposentar, não quero me aposentar, não quero nada disso. Então, eu queria uma carreira longa, né? Eu queria construir essa carreira e que fosse longa. E aí eu vi uma oportunidade no mercado de seguros e nós temos muitas oportunidades. Muitas. Como diz meu sócio, que você conhece, o mercado de seguros é um mercado abençoado. Então, a gente vai mapeando isso e vai construindo. Mas não era um planejamento, assim, detalhado. Tem um pouco de intuição, né? Mulher tem um pouco de intuição. Então, você vai construindo também ao longo do caminho. O que eu penso sobre o garantia primeiro que eu gosto de riscos financeiros. Eu sempre gostei. Eu comecei e sempre gostei dos riscos financeiros. Eu acho que também é uma oportunidade do corretor se destacar. Perfeito. Dentro desse mercado. Né? Porque se a gente vai para o seguro de automóvel, ok, tá tudo certo, né? Para os benefícios também, ok, tudo maravilhoso. Mas você tem muita gente fazendo. Então, ao longo do tempo, eu falei, eu vou ficar aqui porque eu acho que aqui eu vou conseguir me destacar mais. Então, essa foi a primeira decisão. Ao longo disso, também vieram os outros ramos, porque aí o risco de engenharia, responsabilidade civil, vem junto, vem agregando informações. Uma coisa puxa a outra, Uma coisa puxa a outra. Eu tive, antes de ser corretora, uma assessoria lá em Salvador. E eu atendia os corretores de seguros antes de me tornar corretora. Então, eu saí da seguradora onde eu trabalhava e fui me associar a essa assessoria e fiquei por mais de 10 anos. Que foi quando a gente se conheceu. Exatamente. Foi exatamente quando a gente se conheceu. E nisso, a gente tinha representação de muitas seguradoras, multiprodutos, mas eu continuava ali apegada com garantia. Eu ia ali, eu trabalhava com os outros produtos, mas eu continuava ali com garantia. Só que me trouxe uma experiência muito boa de conviver com os corretores. Então, eu visitava corretor, eu fazia treinamento para corretor, eu visitava seguradoras, eu entendia o que as seguradoras queriam, né, como é que casava isso com os corretores. E existe uma lacuna no mercado em relação a riscos financeiros. O mercado não ainda, né, ou quem já sabe trabalhar, trabalha bem. Mas para começar a trabalhar com garantia, né, eu acho que ainda tem... Principalmente um corretor que trabalha muito no automóvel, muito em benefícios. Perfeito. É difícil fazer essa transição. Então, eu já tinha essa experiência
virei corretora, me formei corretora, montamos a corretora. Meu sócio, que era da assessoria, continuou sendo sócio na corretora, fundamos a Nosso Porto. E aí eu fui para o atendimento do cliente final, que eu também já tinha experiência, né? Eu já fazia esse trabalho de prospecção. Só que aí eu casei as experiências. Eu falei, eu já tenho aqui a experiência do mercado de assessoria, trabalho com corretor. E aí eu tenho a experiência do cliente final. Foi aí a ideia do curso. Eu falei, existe uma lacuna aqui no mercado. Sim. Eu vou preparar alguma coisa aqui para que eu possa multiplicar a informação. Perfeito. Porque eu acredito que, se a gente tem um mercado pequeno, eu acho que quanto mais se fala sobre um determinado assunto, mais oportunidades surgem para todos que fazem parte daquele mercado. Exatamente. Perfeito. Eu falei, eu vou falar a respeito disso, eu vou levar essa informação até onde eu puder. Foi aí que eu abri o Instagram, né? Vou abrir o Instagram e... Mas assim, sem muito preparar. Vou fazer. E continuo fazendo, né? Vou fazer e eu acho que uma das sacadas também é não parar. Né? É começar e continuar fazendo. Sem esperar muito resultado. Falar, não, 3 meses que eu estou trabalhando nisso aqui, não deu resultado. Eu já quero retorno financeiro. Não é assim. Não. E eu falo com os corretores, né, que fazem a mentoria comigo. Eu falei, a primeira coisa, seguro garantia não vai te deixar rico em 3 dias. Pode esquecer. Pode esquecer. É um investimento. Pense como um investimento de médio a longo prazo. Você vai trabalhar uma carteira de clientes. O resultado financeiro ele vem depois desse trabalho. Então, é a primeira coisa que eu falo e que eu aplico. Então, fui trabalhando, fui desenvolvendo o treinamento, fui aprimorando esse treinamento ao longo do tempo, porque isso também já tem 5 anos que eu venho fazendo, né? vai melhorando, vai aprimorando. E isso me alimenta também, porque à medida que eu falo sobre um determinado assunto, me força a estudar aquele assunto. Exato. E o produto sofreu muitas atualizações também, muitas né? Mudanças. Exatamente. Então, para eu falar sobre as mudanças da Circular 662, né? Eu tenho que estudar. Sim. E aí isso me alimenta na minha atuação como corretora. Exato. Quando eu vou falar com o cliente, eu tenho muito mais segurança para falar com o cliente, para entender o que ele quer, para negociar com o segurado. Então, o que eu fui criando ao longo do tempo foi um ecossistema mesmo ali em torno do garantia e ele vai me alimentando e trazendo, né, essas experiências que eu já tinha, né? Que eu já fui construindo ao longo do tempo. Eu acho que também é uma sacada para o corretor, sabe? Não ir abandonando as suas experiências. Vai juntando isso, né? Vai juntando. Ao longo do tempo. E hoje as mentorias, elas são individualizadas, elas são feitas em grupo, online. O curso é online, ele é presencial. Conta pra gente como é que você consegue, corretora, mãe de 2, esposa, né? E fazer tudo isso. Conta o segredo, né? A gente foi mudando o formato da mentoria. No início, ela era individual. Aí eu comecei a observar e falei, já não tenho mais agenda para ser individual. Aí a gente começou a fazer turmas. E hoje ela tem um formato híbrido, mais online, né? Como eu moro em Salvador e atendo o Brasil inteiro, a gente tem uma plataforma onde tem as videoaulas já gravadas. Então, a essência do garantia está lá, né? O que é um bid, o que é um performance, o que é um adiantamento, o que é uma manutenção corretiva, o que é uma garantia imobiliária, está na plataforma. Então, a pessoa acessa e já vai para a plataforma, ela tem todo o conteúdo, baixa os questionários, as informações, material complementar, tudo lá. E isso tem uma assinatura de 1 ano. Então, você pode consultar ao longo do tempo e a gente vai inserindo novos conteúdos também. A gente fez uma aula com a doutora Fabiana, da JNS. Tem uma aula com o Fábio, da Fator, né? Fábio Gobara. Então, você vai colocando os conteúdos e as pessoas vão se atualizando ao longo desse ano. E nesse período a gente faz encontros online, só que ao vivo. Então, nós temos plantão de dúvidas, né? Tira dúvida o tempo todo, porque pelo WhatsApp é o tempo todo. A pessoa faz contato comigo, eu tô com esse uma demanda assunto assim, aqui, né? Surgiu essa demanda. O que eu faço agora? E legal que, assim, a gente, de fato, quebrou barreiras, porque os corretores são corretores de seguros, que, teoricamente, seriam o quê? Meus concorrentes. Exato. Mas não são meus concorrentes, né? Nós montamos um grupo, hoje a gente tem um grupo entre os corretores, onde a gente divide informação sobre o seguro-garantia de forma livre. As pessoas colocam quem é o cliente, qual é a dificuldade na negociação, qual é a seguradora, qual foi a taxa, o porquê que não aceitou, o porquê que vai aceitar. Então, a gente vai, de forma nativa mesmo, trocando essas informações sobre o garantia. A gente, né, vai orientando. Hoje, eu oriento, os próprios corretores se orientam, né? Vai trocando essas informações.
E a gente faz os grupos à medida que as turmas vão sendo formadas. Novas turmas, aí vai criando A novos gente vai grupos. criando novos grupos. A gente tem 10 turmas formadas ao longo desse... Quantos corretores você já formou? Quase 100 corretores, aproximadamente. Nossa, que saudável isso, né? E só está começando. Muito legal. Só tá começando. É Só muito tá saudável começando. você ter um grupo onde as pessoas compartilham as informações, porque é sobre isso, né? Tem espaço e mercado para todo mundo. Exatamente. Muito. A gente tem que ter respeito pelo colega, e é o que você falou, quando todo mundo começa a trabalhar com o produto, isso força as seguradoras a melhorar, né, o atendimento, melhorar o sistema. Exatamente. Isso abre a cabeça do cliente, né, para o seguro-garantia, porque muitos clientes ainda têm resistência quando a gente fala do seguro-garantia. Eu já escutei muito isso. Eu prefiro fiança bancária. Não quer nem escutar o que a gente tem a falar. Então, eu acho que quanto mais corretores trabalham com o produto, melhor é para todo mundo. Sem dúvida nenhuma. Não tenho a menor dúvida disso. Menor. Gente, eu tô aqui assim, só já pensando assim, porque se é muita contribuição, isso tudo que você está falando. Né? A gente conversa muito com parceiros que nos procuram hoje aqui em São Paulo. Olha, vocês têm aqui um produto que vocês trabalham, que a gente trabalha também num nicho, que é o Minha Casa Minha Vida, né? Isso. E que a gente fala também que tem espaço para todo mundo. Esse nicho, as pessoas... Olha, eu queria muito fazer esse seguro, só que eles não sabem os caminhos. Então, isso acontece também com o nicho que a gente atua. Sim. Então, quando a gente para pensar aqui em produtos, tem muita coisa para a gente fazer ainda. Muita coisa. Como corretora, né? Com parcerias, né? Você, inclusive, indicou pra gente um parceiro. Exatamente, nós fechamos. Fechamos. Ele é aluno da mentoria. Ele falou, ele tá Olha super isso. feliz. Que ótimo. Ricardo, um beijo pra Ricardo. você. A gente... Ricardo da Rede segue. Isso, vamos exatamente. falar, porque a gente fala assim, ninguém faz nada sozinho, assim. Não. A gente olha muito para Não isso. mesmo. E a parceria faz muito parte do nosso DNA. E eu vejo que é o que você faz. Você dividir o seu conhecimento, você colocar um curso numa plataforma para ajudar outros corretores, isso é lindo e incrível. É incrível. Incrível. Por mais ali que o corretor ele tenha o caminho direto na seguradora, né? A gente sabe que as seguradoras, tem muitas seguradoras que disponibilizam, né, treinamentos, cursos. Eu acho que a sua vivência como corretora no negócio, né, e toda essa sua bagagem do garantia acaba ajudando muito e descomplicando de fato o seguro garantia. Né? Eu acho que isso é muito, 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 muito importante. A linguagem, né, que a Simone traz nos vídeos, né, o que você coloca no Instagram, que a gente consegue ver, a gente acompanha, é uma linguagem muito fácil, né, das pessoas entenderem. Até o próprio cliente final, quando acessa, ele consegue entender. Exatamente. Agora, Isso é e bárbaro. os outros produtos hoje? Você tem na sua corretora, na Nosso Porto, ou realmente vocês só trabalham com financial lines? Tem até automóvel hoje em dia. É igual a gente. Tá igual a gente. Até automóvel hoje em dia. Só que a gente construiu uma corretora ao avesso. Né? Ao contrário, Ao né? contrário. Ao contrário. A gente montou a Nosso Porto para trabalhar exclusivamente com seguro-garantia. Sim. Começamos há 12 anos atrás, 100% com seguro-garantia. E aí começam as necessidades. O risco de engenharia é o primeiro. Né? Tá ali. Então, risco de engenharia e responsabilidade civil. Que às vezes está no contrato, Está né? no contrato. E a gente continuou. Nessa ocasião, nós ainda tínhamos a assessoria. Então, era muito para atender uma carteira que a gente tinha ali muito próxima nossa e não tinha muitos objetivos. Né? Vamos atender essa carteira e continuar. Quando a gente decidiu virar a chave, a gente encerrou a atividade da assessoria ao longo de 3 anos, porque foi um processo... Demora, né? Demora. Né? A gente tinha muito relacionamento e temos muito relacionamento com as seguradoras, então a gente falou, olha, a gente não quer continuar, mas fique tranquilo, a gente não vai abandonar o contrato, tá tudo certo. Sim. Procure outra pessoa e aí a gente foi, ao longo do tempo, encerrando os contratos e encerramos a assessoria. Quando a gente encerrou a assessoria, aí a gente foi para o mercado. Aí a gente foi, eu falo, olha, eu trabalho com seguros. E aí, qual é o primeiro seguro que vem, né? Você trabalha com seguro de automóvel? Foi aí que a gente começou a construir as outras carteiras. Mas todas as outras carteiras é em torno do garantia. Então, a gente faz o seguro de automóvel para pessoas conhecidas, porque é natural.
próprio tomador, né? O dono da empresa. Pro dono, pro gerente, pro cara que está, né, visitando as obras, pro engenheiro. Então, a gente começou a carteira de automóvel assim. Muito bom. Aí vem residencial, vem o seguro de vida, vem o empresarial, vem todos os outros ramos que vocês conhecem também. É o que acontece com a gente, é a mesma coisa. Não fazemos um trabalho de prospecção, né, em relação a isso. Mas tem o produto para atender. Mas nós atendemos porque vem oriundo dos clientes que a gente já fecha, do garantia, do risco de engenharia, né, de tudo que a gente faz para aquele cliente. A gente costuma dar um atendimento 360 graus. O cliente está me perguntando se eu faço automóvel, eu vou fazer. Si, agora, podemos esperar um novo curso? Sim, Isso aí é uma pergunta de milhões. Novas coisas. Novas coisas? Novas coisas. Muito. Você pode adiantar alguma coisa? Pode dar algum spoiler? Tinha uma pergunta que a gente tinha deixado para fazer, né? Sobre os novos projetos, né? Qual é suas ideias para o ano que vem, para 2024? O que esperar da Simone Fraga, né? Exatamente. Aí, se você puder adiantar um pouquinho. Posso. Então, conta. Está começando a acontecer, então eu só posso contar um pouquinho. Só dá um spoiler. Exatamente, um pouquinho. Toda essa parte de treinamento, né, ela vai ser acoplada a uma parte de negócios. Então, hoje, os corretores que fazem os treinamentos comigo, eles me procuram muitas vezes para fazer cocorretagem, né, comum, para fazer né? uma parceria, é comum. E a gente faz em alguns momentos, né? A gente costuma fazer em alguns momentos. Mas a gente vai ampliar isso para o atendimento do corretor na parte de negócios mesmo. Então, fazer o cadastro na seguradora, representar mesmo, né? A parte de assessoria, como se fosse uma assessoria. Não vai ser bem uma assessoria, mas é como se fosse uma assessoria. Para atender esse corretor de forma mais ampla, para atender ele também na parte de negociação, além da parte de educação. Então, nós vamos ter as duas coisas, a parte de negócios e a parte Você vai facilitar para esse corretor que está chegando agora no produto, né? Você vai acelerar, ele vai acelerar mesmo, né? Sim, Porque às vezes esse cara, ele trabalha há tanto tempo com auto, há tanto tempo com saúde, que ele fala, eu nem sei quais são as seguradoras melhores para que eu trabalhe com seguro garantia. Às vezes ele não conhece, não nem sabe os o caminho. principais seguradores. Não tem nem o cadastro, né? Nem o cadastro, exatamente. Então, na verdade, a parte operacional, digamos assim, vocês também vão começar a fazer. A partir isso é muito legal. Já muito agora bacana. do final do ano, e aí, né, o início do ano, com certeza, isso já vai estar funcionando. A gente vai colocar isso no ar. é ótimo, é uma excelente ideia. Nós fazemos isso com Minha Casa Minha Vida. Fazemos muito. Fazemos muito essa parte operacional. É porque a gente fala assim, se hoje não tem mais espaço, a gente não acredita no monopólio de nenhum produto. Não. Tá? Não. E a gente não acredita justamente porque o cliente final, ele tem livre escolha, ele está mais exigente e eu acho que ele já entendeu que ele não é obrigado mais a nada. Exatamente. Né? Então, cabe a nós, como corretores consultivos, dar o nosso melhor, dar o atendimento, oferecer a melhor prestação de serviço, para que o cliente lá na frente fale, olha, eu quero fazer com a Suzana, com a Simone, com a Bianca ou com o João, enfim. Então, a gente fala muito disso. E eu acho que é exatamente esse o caminho. O mercado está aí, o cliente está aí para justamente a gente prestar o melhor serviço e ele escolher com quem ele quer trabalhar. Exato. Eu acho que é o cliente isso. no centro, né? É o que todo mundo fala. É o papo do momento, É o papo né? do momento, é o cliente no centro. Né? Mas para que ele esteja no centro, ele precisa ter informação real, né? Nativa, como eu costumo dizer, a informação real do que é aquilo, do que é que ele está fazendo, e aí, a partir disso, ele decide, né? Ele vai decidir qual o melhor caminho para o negócio dele. Eu também acredito nisso. Exatamente. E é bárbaro, né? Quando os colegas têm o respeito, né? Assim, vou dar um exemplo. Eu fiz uma prospecção, isso tem algum tempo atrás, aí liguei para o cliente, né? Da mesma forma que você faz. Aí liguei para prospectar, estava com contrato e tal. Eu falei, olha, eu trabalho com seguro garantia e fiz toda, né, a apresentação e eu queria uma oportunidade, qual é o seu seguro? Você tem corretora? Tenho. Eu disse, você é muito bem atendido, você é atendido por quem? Você tem alguma queixa? Aí a pessoa fez assim, não tenho queixa nenhuma. Ela me atende muito bem.
Aí eu fiz, quem é sua corretora? Só por curiosidade. Aí ele falou, é Simone. Eu digo, é Simone Fraga? Eu digo, então você está muito bem atendido. Olha, agradeço muito a sua atenção. Continue com a Simone. Ela é uma excelente corretora. Você está em boas mãos. Eu vou desligar tranquila. Foi muito engraçado. E assim, eu acho isso legal, porque a gente precisa disso, né? A gente precisa. Eu acho que quando você faz uma abordagem em um cliente e o cliente está chateado, está mal atendido, ou aconteceu alguma coisa que desagradou e ele quer migrar de corretora e quer ouvir uma outra proposta, tudo bem. Né? Mas quando o cliente está sendo muito bem atendido, não tem porquê. Para que eu vou entrar no seu cliente, baixar a taxa, dar desconto, fazer coisas, fazer loucuras sem necessidade? Que muitas vezes não vai se sustentar ao longo do tempo. Que não se sustenta, exato. Então, eu acho que ainda temos o respeito na nossa profissão. Exatamente. Eu vejo isso. O mercado, né, securitário, assim, de uma maneira geral, eu vejo que os corretores se respeitam muito. E eu espero que isso continue, né? Com certeza. Essa questão do respeito, do cuidado com o colega, de ligar, inclusive, para o colega, olha, o seu cliente me procurou, eu também já fiz isso. Sim. De ser procurada por um cliente e ligar para o colega. Eu disse, olha, seu cliente me procurou por isso, isso e isso, né? Você quer ajuda? Você quer que eu te ajude a direcionar? O que está acontecendo? Ah, Suzana, olha, não, atende, porque realmente eu não vou conseguir. Exatamente. Então, eu acho que isso é legal. Essa troca de informação. Essa troca de informação. E fica a dica, né? Muita gente está escutando. Exatamente. Aos colegas que estão começando agora, aos colegas antigos de profissão. Aos que querem começar, né? As pessoas que estão iniciando, os que já estão há muito tempo. Tem espaço para todo mundo. Eu acho que quanto mais a gente se ajudar, mais o nosso mercado cresce, mais a cultura do seguro, que ainda é nova no nosso país, sem dúvida, ela vai crescer ainda mais e todo mundo sai ganhando. Exatamente. Né? Todo mundo sai ganhando. Sim, muito obrigada. Você realmente é professora, você realmente é a rainha do Seguro Garantia. Você vem fazendo uma história linda e fazendo diferente e vem ensinando muita gente. Ser contribuição é justamente isso, é dividir o conhecimento para multiplicar. É verdade. Tá? Queria te agradecer muito. Gratidão mesmo. Gente, eu que agradeço. Por mim, eu ficaria aqui conversando. Porque tem muito assunto, né? Tem muito assunto. Com vocês, falando de garantia, eu ficaria aqui perfeitamente. Eu que tenho que agradecer, o trabalho de vocês é maravilhoso, porque vocês fazem esse trabalho também, né? De multiplicação, de falar, de levar conteúdo, de levar informação, de apresentar as pessoas, trazerem as pessoas do mercado, né, para cá. Eu vi do Pedro e de outras pessoas também, então de trocar. Eu acho que isso é muito valioso. Muito. E é o que todos nós precisamos fazer sem medo, né? Sem medo. Sem barreiras. Não tem porquê, porque a gente, de fato, tem muito mercado e, como a Suzana falou, a gente está apenas começando. A gente ainda tem muitas oportunidades para serem trabalhadas. Então, muitíssimo obrigada e podem contar comigo, porque estamos juntas nessa. Muito obrigada, Ci. Obrigada. Pessoal, não deixem de se inscrever. Ative as notificações, sigam nas redes sociais. Isso. Vamos deixar o link do Clube do Seguro Garantia e do curso da Simone. E muito obrigada.